Olá galera, aqui quem fala é o John, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo e eu quero começar agradecendo a vocês, pelo incentivo. Graças ao incentivo de vocês lá no nosso canal, lá no TikTok, a gente está fazendo aqui então esse vídeo. Vou contar para vocês um pouco da minha história, então você aguarde que você vai ter muita coisa legal e interessante. Eu quero começar então com uma pergunta: até onde você iria por amor? Já quero deixar claro também que esse vai ser um vídeo longo, tá bom? Mas esse vídeo vai ser um vídeo bem longo porque ele vai contar com detalhes toda a história. Pessoal, sou mineiro de Belo Horizonte, né? Eu estava no ano passado, ano de 2025, aprendendo inglês, né? Usava um aplicativo de estudar inglês de forma gratuita. Esse aplicativo eu vou deixar depois na descrição para vocês aqui o nome do aplicativo, porque a gente falar alguns nomes assim nos vídeos, a gente pode ganhar algum tipo de restrição. Então eu vou estar citando aqui o que eu fiz, o que eu usei, mas não vou falar os nomes, mas vai ficar para vocês aqui abaixo na descrição, tá? Então qual que era a minha intenção inicial? Aprimorar o meu inglês, a minha conversação. Porque eu estava estudando sozinho no aplicativo, visto que às vezes as escolas cobram um pouco caro, até mesmo os cursos online, são um pouco caros e eles não são muito assim objetivos, tipo, eles ficam aquele processo muito lento, para você aprender, muito lento, e eu queria aprender de uma forma mais do meu jeito, mais rápida. Então eu estava estudando inglês sozinho através desse aplicativo. E eu também estava jogando um jogo que eu jogo desde 2016, é um jogo muito antigo, vou deixar para vocês na descrição aqui também. Então se você também gosta aí de distrair um pouco a mente, eu vou deixar também na descrição para você o nome desse jogo que eu estava jogando. Deixa o link para você baixar também. E vocês sabem que telefone, celular, computador, tudo, eles linkam porque tudo através de algoritmos para focar naquilo que você mais gosta, Então, já que o algoritmo sabia que eu estava jogando e que eu estava estudando inglês no aplicativo, quando você vai assistir aqueles vídeos de ganhar aquelas moedinhas, apareceu um vídeo para mim assim, converse com pessoas de outros países e tal, baixa o aplicativo, que eu vou deixar para vocês também o nome do aplicativo aqui, o link para você baixar aqui na descrição, tá? Então, já falei para vocês 3 aplicativos, Um que eu estava aprendendo inglês, o jogo que eu estava jogando e também o aplicativo de conversar com pessoas de diversos países do mundo inteiro, galera. Então, me chamou muito a atenção aquele vídeo porque falava assim, olha, conheça e converse com pessoas de outros países, Rússia, Ucrânia, China, Japão, Estados Unidos. Falei, cara, que interessante, porque tipo, já que eu estou então aprendendo o meu inglês sozinho, nada melhor do que aprimorar o meu dialeto, a linguagem com nativos, com pessoas que falam inglês realmente, de fato. Então eu baixei o aplicativo, tá aqui embaixo para você na descrição, o link dele, e falei assim, legal, vamos então começar a conversar para aprimorar. E aí, precisei de dar uma cortadinha rapidinho no vídeo aqui, galera, porque eu tô aqui, em casa mesmo aqui, tô na Indonésia agora, nesse exato momento, na criação desse vídeo. Então tem crianças, tal, barulho de carro, de moto que passa, então quando eu precisar, tiver muito barulho, alguma coisa, eu vou dar um cortezinho rápido no vídeo e depois volto, E eu tava bem simples, bem tranquilo ali, conversando com várias pessoas. Comecei a gostar de umas 3 pessoas, assim, de conversar, mais com as 3 pessoas. Uma dos Estados Unidos, uma da Nigéria e uma da Indonésia. E aquela conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu fui e parando, de conversar mais com as pessoas, porque tem gente, galera, que tem umas conversas assim muito ruins, Tipo, não sabe conversar, não desenvolve, fica sempre naquela mesma coisa. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Já comeu? Tá? O que você comeu? O que você fez? Então, tipo, e não sai daquilo, As conversas ficam muito naquela de não sair daquilo. Pô, eu quero treinar o meu inglês, quero aprimorar as conversas. Então, esse aplicativo também ele tem um detalhe, porque ele é parecido com esses aplicativos de namoro que você vai passando as fotos e curtindo, Então, certo dia, galera, quando eu já estava um pouco cansado ali, meio desesperançoso do aplicativo, eu estava navegando no aplicativo e tal, e eu vi então a foto de uma mulher de uma maneira simples. Ela estava, calça jeans, uma blusa um pouco de manga comprida e tal, um hijab no cabelo, que é aquele pano, aquele véu que cobre o cabelo, encostado assim, com o braço cruzado, meio que um pouco encostada num banner de entrada de cinema. E ela tava vestido simples, Assim, uma roupa normal do dia a dia, numa entrada de cinema. Eu pensei, poxa,
foto diferente, né? Porque normalmente nos aplicativos a pessoa escolhe a melhor foto produzida e tal, pra colocar naquele aplicativo. Aí passei pra outra foto e tal. Aí depois me surgiu uma curiosidade, peraí, ela usa... Tava com um pano na cabeça, por que será? Eu voltei na foto de novo, aí olhei e tal, cliquei na foto, ampliei, olhei assim, olhei o hijab, o pano, onde ela estava encostada, aí foi me gerando curiosidade, só pra você ver que diferença, né? A foto mais simples é a foto que me gerou mais curiosidade, porque ela era simples a foto. Ah, fica até uma dica pra vocês mulheres aí, né? Não se produza muita foto não, tá? Tá procurando namoro e alguma coisa assim, conhecer alguém, vai na simplicidade que vai dar certo, vai dar muito mais certo, tá? Seja você mesma sempre no dia a dia aí. E vocês também homens, né? Fiquem enfeitando demais não. Assim como as minhas fotos também eram simples do dia a dia. Na época eu estava trabalhando como professor de matemática na escola pública, dava aula para alunos do ensino médio, e então eu também postei foto lá no meu trabalho, né, sala dos professores assim, tal, mostrava um pedaço do quadro e tal, então tipo assim, fotos reais do dia a dia são fotos que chamam a atenção, tá galera, fica a dia pra vocês aí. Aí eu passei a foto dela de novo, passei mais umas 3 fotos, depois pensei assim, uai gente, eu tô no aplicativo é pra treinar o meu inglês, então por que eu não tô curtindo a foto dela? Estranho isso, né? Aí voltei na foto dela de novo, fui lá e curti a foto dela. Aí falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou curtir todo mundo, porque a minha intenção aqui é aprender inglês. Então para você aprender inglês, você não tem que ficar olhando foto da pessoa. Você vai conversar com qualquer pessoa. Aí eu fui falar, beleza. Aí fui curtindo todas as fotos, curtindo. Aí rapaz, encheu de mensagem, que tanto de mensagem de pessoas também que curtindo também de volta e tal. E comecei a conversar aquela enxurrada, eu acho mais de 60 pessoas. E começou a ficar um pouco difícil até de conversar. Bem complicado, né? E aí depois daquele tanto de pessoas, ficou muito Ctrl-C, Ctrl-V de conversa e tal. Aí eu falei assim, peraí gente, agora eu tô embolando de novo, eu não tô aprendendo. Aí eu fui reduzindo de novo, fui enxugando, reduzindo de novo aí as conversas e tal. E eu fui ficando conversando com as pessoas mais simples e que desenvolvia mais a conversa. Aí restavam algumas pessoas, umas 6 mais ou menos. E dessas 6, no final, eu comecei a gostar de conversar mais com Lia, né? Gostei de conversar mais com a Sherlia, codinome dela aí nas redes sociais, Sherlia. Eu gostei das conversas dela porque eram conversas que desenvolviam mais, conversas mais inteligentes. Não era aquilo tipo, o que você fez? Você almoçou? Você comeu? O que você comeu? E nem você fez isso, você fez aquilo. Não, ela perguntava como que era meu trabalho, perguntava coisas sobre mim, tipo... de que eu trabalhava, o que eu fazia no meu trabalho, no meu dia a dia, o que eu gostava de fazer, e eu também as mesmas perguntas para ela, né, que ela trabalhava, perguntava de que ela trabalhava, onde que ela morava, como é que eram as culturas, os costumes, então tipo assim, as conversas que começaram a fluir e foram mais inteligentes, porque eu gosto de conversas mais inteligentes, né, comecei a gostar, então eu foquei em conversar mais com ela. Certo dia eu falei com ela assim, olha, eu vou te mandar meu número no WhatsApp, acho que uns 3 dias depois, eu acho, mais ou menos, ou 3 ou 4 dias. Por aí. Aí eu mandei pra ela o meu número e falei, olha, esse é o meu WhatsApp, se você quiser, você pode me chamar se você se sentir confortável, porque aqui as conversas demoram mais, né, eu não entro muito no aplicativo e também tem a diferença de horários que não bate. Aí ela falou assim, pelo aplicativo é mais seguro, assim, eu concordo com você, então, mas o meu número tá aí, se você quiser, se você se sentir confortável, você pode me chamar. Aí beleza, quando foi no outro dia de manhã, ela foi e me chamou, oi, tudo bem, aqui é a Sherlia do aplicativo e tal. Eu falei assim, oi, tudo bem e tal, que legal, prazer em te conhecer aqui e tal. E ela tava sem a foto no WhatsApp. E a gente foi conversando há algum tempo e tal. Aí eu pedi ela a foto, porque não estava aparecendo a foto no WhatsApp dela. Ela falou assim, porque não está salvo nos meus contatos, porque a minha foto eu não gosto de aparecer para ninguém. Tem muitas pessoas invejosas e tal aqui. Aí eu falei assim, poxa, então ela é uma pessoa mais reservada, né? Ela não é aquelas pessoas que gostam de ficar aparecendo muito e tal. Aí isso me chamou a atenção também. Aí ela foi e salvou meu contato depois, aí a foto dela começou a aparecer para mim. Uma foto simples também, no trabalho, assim, né? Com um relógio e tal. E usando um hijab cinza. Sorrindo, e mais impressionante que todas as fotos dela, depois de um tempo que a gente estava conversando, ela me passou uma outra rede social dela, eu vi, e eu achei bem legal e interessante que todas as fotos dela, ela tá sempre sorrindo, todas as fotos, aquele sorriso assim, alegre mesmo, não é aquele sorriso que você, sabe quando você ri para tirar foto, que a pessoa vê o seu sorriso, e ela tá vendo que você riu para tirar foto dela, não era um sorriso natural mesmo, alegre. E aquilo foi me cativando, eu fui achando muito interessante aquilo, por ela ser muito natural, né, espontânea. Uma semana mais ou menos que a gente estava conversando, e a gente conversava só por mensagens, né, no WhatsApp, então
como a nossa conversa começou a ficar um pouco mais intensa, né, mais vezes, mais conversas, eu comecei a usar o tradutor do próprio Google para enviar as conversas para ela. E aí vai começar agora as partes engraçadas para vocês rirem aí, né? Porque como eu já parei meio que de treinar o inglês para conversar com ela e estava focado em conversar com ela, porque a conversa estava ficando boa e interessante, então em vez de eu estar... Pessoalmente, precisei de cortar o vídeo aqui mais um pouquinho, né, galera? Veio uma pessoa entregar um pacote de encomenda aqui conforme eu falei com vocês, né? Vai acontecer algumas vezes eu precisar de cortar o vídeo mesmo, mas tem paciência aí. Então, como as conversas foram ficando bem interessante, bem inteligente, aquilo começou a me chamar a atenção, bastante atenção, né, galera? E depois de uma semana, né, eu tava falando, ela foi e fez a primeira chamada de vídeo. Ela salvou, né, o meu número, aí começou a aparecer a foto dela, eu também salvei o número dela, minha foto aparecia pra ela e tal. Já falei, gostei das fotos dela também, achei ela sorriso bem natural. E aí, uma semana depois que a gente tava conversando, ela foi e me fez a primeira chamada de vídeo. Eu achei estranho, assim, meio que associei assim, atendo, não atendo, atendo, não atendo. Aí ela demorou um pouquinho e tal. Aí na hora que eu fui atender, ela desligou. Aí quando ela desligou, eu falei assim, nossa, e agora o que eu faço? Tal. Aí eu fui e liguei de novo, retornei a ligação. Quando eu retornei a ligação, ela atendeu, aí falou, ai, ai, aí eu falei, ai, ela foi e desligou também. Aí começa a parte engraçada, né? Aí ela desligou, aí eu fui, liguei de novo. Aí liguei de novo, ela foi e atendeu, arrumou o celular e tal. Falou, ai, eu falei, ai. Aí ficou nisso, tipo, ai pra lá, ai pra cá. Aí, tipo assim, eu travei, ela travou também. Aí tudo que eu tinha aprendido de inglês sumiu da mente, nada via na mente pra você poder falar e conversar. Aí ficamos olhando um pro outro e começamos a conversar por mensagem. Aí, tipo, a chamada aqui, né? E a gente lá, calado. Aí eu olhava pra pessoa, olhava assim. Olhava pra pessoa, olhava. Conversar por mensagem e na chamada de vídeo ao mesmo tempo. Tipo, a gente não sabia o que falar, o que conversar. Porque línguas diferentes, a gente meio que travou, aí tem um pouco da vergonha também, né? Primeira vez, primeiro contato. E eu achei muito legal porque, tipo, como a gente não conversava falando só por mensagem, mas estava vendo um ao outro, tudo quanto é tipo de barulho que ela ouvia, ela repetia, porque, tipo, era o que ela escutava, né? Por exemplo, passava uma moto lá na rua, bip, aí ela, bip. Eu achei muito legal, bem engraçado. Aí eu falei assim, poxa, ela é uma pessoa animada, né? Divertida, gosta de brincar e tal. Aí foi aí a primeira ligação, o primeiro dia. Aí no segundo dia, aí ela foi e me ligou de novo, né? No mesmo horário praticamente ali. Ela estava no trabalho dela, né, gente? Ela trabalha numa loja de informática, ela é vendedora, atendente vendedora. E uma das pessoas mais antigas lá na loja de confiança onde ela trabalha. Então, aí nós fomos conversar o segundo dia novamente. Aí conseguimos falar um pouco mais, hi, how are you? As coisas básicas mesmo de inglês, mas assim, tudo fugia na hora, as coisas fugiam e não tinha como conversar muito. A gente continuava por mensagem e novamente, né, ali naquela mensagem, os barulhinhos e tal, aí a gente brincando, aí ela ria e ela tinha vergonha de rir. Toda vez que ela ia rir, ela tampava a boca. Eu falei assim, pô, gente, será que ela tá... Por que ela tampa a boca? Será que ela não acha, né, bonito os dentes dela, o sorriso, alguma coisa? Aí foi desenvolvendo a conversa, perguntando ela por que ela tampava a boca quando ria. Ela falava que tinha muita vergonha, ela não conseguia ficar olhando muito para a tela do celular. Quando eu olhava para ela assim tal, ela um pouco desviava o olhar, tinha um pouco de vergonha. E ela é uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa mesmo, sabe? Até hoje, assim, ela tem bastante vergonha em alguns momentos. Tipo, ela não consegue fixar o olhar assim muito no meu rosto. Ela olha assim alguns segundos, depois ela fica com vergonha e já esconde o rosto, já rindo. Então eu acho muito legal, muito engraçadinho, muito bonitinho isso, né? É tipo aquele... É uma mulher, mas tem aquele jeito de menina, né? Jeito de vergonha, de tipo... como se estivesse namorando uma moça, né? Uma menina de 16, 17, 18 anos, né? E se bem que hoje muitas moças nem é assim mais, né? Mas, enfim, né? Isso deixa os seus comentários aí depois embaixo. Depois eu prometo que eu vou ler e comentários eu vou respondendo vocês, tá? Na medida do possível aí. Paciência e tempo. Depois, galera, de algum tempo, eu descobri que ela não falava inglês. Por que eu descobri isso? Eu comecei a observar que eu mandava para ela algumas mensagens e aí ela perguntava depois de novo a mesma coisa. Aí
eu mandava mensagem, aí quando era no outro dia, ela tocava naquele assunto de novo. Eu falei assim, mas você esqueceu? Eu falei com você isso ontem e tal. Eu comecei a achar estranho. Eu falei assim, gente, ou ela é muito esquecida, né? Ou a tradução não tá chegando certa, ou ela tá me testando. Aí eu comecei a pensar, falei assim, pode ser que ela tá me testando pra ver se eu tô falando a verdade, porque desde o primeiro momento, galera, eu sempre procurei ser muito honesto, sabe, muito aberto, porque eu tava, tipo assim, eu não tava com a intenção de um relacionamento com alguém, mas eu tava com a intenção de uma amizade sincera, né, e honesta. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui começando a gostar muito de conversar com ela. Então, por mais que eu não estava buscando assim em si, né, um namoro mesmo ali, um relacionamento com alguém, eu estava começando a gostar de conversar com ela. Uma aguinha, né, para ajudar aqui. Então, eu estava procurando ser uma pessoa bem honesta e sincera. Né? Já que é para conhecer alguém, uma amizade, vamos ter uma amizade sincera, honesta. Então, mesma coisa ela comigo também, procurando ser sincera, honesta e tal. E nisso ela falou assim, não, é porque eu gosto de entender melhor as coisas e tal. Aí eu falei com ela, você fala inglês há muito tempo? Aí ela falou assim, não, eu uso tradutor. Aí eu falei assim, uai, eu achei que você falava inglês e tal, porque eu traduzia do português para o inglês e ela traduzia do Barras indonésio para inglês. Então nós dois traduzimos para conversar em inglês. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, em vez de eu traduzir para o inglês e você também, porque eu tinha que pegar a tradução do inglês e traduzir para o português. E ela também tinha que traduzir do inglês para o indonésio. Então a gente combinou, vamos fazer o seguinte então, eu vou traduzir do português, eu vou mandar mensagem para você diretamente já pro Barras Indonésia e você vai mandar para mim traduzir, em vez de você traduzir para inglês, você vai mandar diretamente a mensagem para mim pro português brasileiro, tá? Combinamos isso, beleza, estamos combinados. E aí nós começamos, né, a conversar e aí começou um monte de desentendimentos na conversa. Às vezes eu mandava mensagem para ela e aí ela entendia tudo errado. E aí, rapaz, foi arrumando uma complicação danada na conversa. Porque eu falei assim, gente, mas eu falei uma coisa, ela entendeu outra. Aí eu tive uma ideia. Qual que foi a minha ideia? Eu pegava as mensagens, traduzia do português para o indonésio. Aí eu comecei a usar o WhatsApp web no computador, no laptop, para mandar mensagem para ela pelo laptop, que ficava mais fácil para Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu ficava numa parte do computador aberto o WhatsApp e na outra parte aberto o Google Translate, né, o tradutor ali, meio a meio. Aí eu traduzia ali no WhatsApp do português para o indonésio, depois eu copiava aquela tradução, jogava no Google Tradutor para converter do indonésio para o português de novo. Gente, eu descobri que a inteligência artificial estava mais para ser chamada de burrice artificial, porque tinha mensagem que ela mudava completamente o contexto, assim, gente, mas que loucura é essa? Tinha vezes que eu queria escrever uma coisa, ele falava o contrário do que eu queria falar. O contrário. E, tipo, às vezes eu ia fazer uma pergunta para ela, eu falava as coisas e na frase o tradutor ele colocava como se fosse eu em vez de ela. Aí parece que ele pegava uma coisa da mensagem anterior para a próxima. Tipo assim, fazia uma bagunça danada. Rapaz, e naquilo ali foi complicando a conversa porque eu tinha que traduzir do português pro indonésio, depois do indonésio pro português de novo, para saber se estava certo ou se estava errado ou não. Se tivesse errado, eu tinha que corrigir para mandar para ela. Então, tipo assim, as conversas foi complicando tanto. E nisso, eu já estava parando de aprender inglês. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou precisar de aprender indonésio. Porque se eu quero conversar com ela e esse tradutor está atrapalhando nesse tanto, então eu vou começar a aprender indonésio. Aí foi que eu comecei a ter vontade de querer aprender indonésio. Só que eu não achava de jeito nenhum, galera, na internet o curso. Não achava curso, não achava aplicativo e tal. Eu falei, cara, mas que difícil e tal. Não achava. Aí nisso aí foi para um mês. Em um mês que a gente tava conversando, aconteceu um episódio que eu mandei uma foto para ela, né, de eu conversando com ela, tava no computador. E aí, ela viu a foto do computador. Ela falou assim, olha, você tem um computador bom, você tem um computador assim, sim, sim, assado, tal, memória tanto, memória isso, memória aquilo. Eu falei assim, uai, só pela foto você descobriu tudo? Eu falei assim, porque eu trabalho na loja de informática. Eu falei assim, que legal, tal, porque eu achava que sua loja, você trabalhava na loja, era mais no departamento financeiro e tal, porque a maioria das vezes que ela ligava para mim,
ela estava fazendo a contagem do dinheiro e fechamento do caixa para fechar a loja, né? Que é o tempo que ela tinha para conversar um pouco mais, na hora antes de ir embora. Ela, não, eu trabalho como vendedora, eu conheço, aqui eu vendo laptop, impressora, computador. Eu falei, ah, que legal, tal. E eu falei, não, mas só por ver a foto você já sabia isso tudo? Ela falou, eu já tô acostumado, tal. Eu falei, não, mas como você é inteligente. Aí isso também foi chamando mais atenção, tipo, as conversas dela, a inteligência dela, o conhecimento dela foi me chamando bastante atenção. Falei, ó, que mulher esperta, né, inteligente, tal. E aí, ela também é uma pessoa, tipo assim, mãe de dois filhos, né, um menino e uma menina, e eu também, né, sou pai de um rapaz e de uma mocinha, e ela é responsável, trabalhava, ajudava em casa e tal. Então eu falei, pô, a mulher é responsável, cuida dos filhos. Aí ela me contou um pouquinho assim, bem raso da história dela, porque no início a gente não se conhecia muito, então não tinha muito de contar um pouco de história um do outro e tal. E aí ela também ia trabalhar e voltava de moto. Falei, pô, legal, né? Uma pessoa independente, trabalhadora, responsável, independente. Então tudo isso foi me chamando bastante atenção e foi fazendo com que eu gostasse mais de conversar com ela, né? E despertasse mais interesse em conhecer mais dela. Então, depois de um mês e meio mais ou menos que a gente estava conversando, a gente começou a conversar, foi no finalzinho de maio para início de junho, porque no dia 6 de junho foi meu aniversário, passei o aniversário sozinho e tal, realmente isso mesmo. Foi depois do meu aniversário, né? Eu faço aniversário em junho, então a gente começou a se conhecer em junho. Quando foi em julho, a gente conversando, então um mês depois, né, a gente conversando, aí eu fui e chamei ela de querida a primeira vez. Ah, não sei o que lá, minha querida. E querida, a tradução do Bahasa indonésio, do português para o Bahasa indonésio é Sayang. Só que o querido para os indonésios, ou seja, Sayang para os indonésios, não é tipo que você falar com qualquer um, igual no Brasil, a gente fala assim, oi minha querida, e aí meu querido, como é que você tá, tudo bem? Fala comigo, meu querido, né? Ou seja, essas conversas do dia a dia, a gente trata querido como algo normal, tipo assim, colega, né? Mas aqui, querido, é uma pessoa querido, realmente, de verdade. Aí ela foi mandou uma carinha, né, com aquele olhinho, um emoji com um coraçãozinho nos olhos e tal. Ela gostou de eu chamar dela de querida, porque quando você chama algo de querido, como você chama alguém de querido, né, não algo. Quando você chama alguém de querido para eles aqui, é alguém que você gosta, né, que você tá gostando mesmo. E ela gostou daquilo e tal. Eu falei assim, ah, você gostou e tal? Ela, ah, eu gostei que você falou, né? Me chamou de Sayana, né? De querida e tal. Eu falei assim, ah, que bom que você gostou, vou te chamar mais vezes então. Comecei a chamar ela de querida várias vezes e tal. Passado mais uns 15 dias a gente conversando, aí essa conversa começou a ficar mais gostosa, né? Aquela conversa que você, tipo assim, eu comecei a sentir falta de conversar com ela em algumas partes do dia, ela também. Ah, você não me mandou mensagem hoje, ela estava agarrado na escola, eu estava dando aula. Aí às vezes eu falo assim, e aí, como é que foi seu dia? Então, tipo assim, a gente foi começando a sentir um pouco de vontade de conversar mais, tanto ela quanto eu. Ela mandava mensagem, você não mandou mensagem hoje? Eu falei assim, eu tava trabalhando, desculpa e tal. E a mesma coisa eu pra ela, ah, como é que você tá aí no trabalho, tá agarrada, você não mandou mensagem nenhuma. Ela é muito consumidor hoje, teve tantas vendas e tal. Então a conversa foi ficando mais gostosa com aquilo ali. Até que um dia eu fui e perguntei pra ela assim, opa! Até que um dia eu perguntei pra ela assim, por que nós somos um do outro, né? A conversa é tão legal, tão gostosa, a gente conversa bastante, eu gosto muito de conversar com você e tal. Ela, não sei, a gente tá namorando? Eu falei assim, ah, não sei, você acha? Ela, não sei, você acha? Aí ficou nesse, empurrando pro outro e tal. Aí eu falei assim, ah, talvez eu acho que sim, né? Eu sei. Ela falou assim, ah, eu acho que sim também. Eu falei, ah, então tá bom, então estamos namorando. Aí, tipo, ninguém perguntou ninguém pediu ninguém, e simplesmente os dois concordou que não tava namorando. E aí falei assim, ah, beleza, então estamos namorando, legal. Ah, tá, pô, estamos namorando, estamos namorando, somos. Ah, então fala, fechou. Aí ela concordou, eu concordei também, pronto, começamos a namorar então. Foi bem legal, bem engraçado isso, né? Porque, tipo, a gente perguntou, a gente não sabia que a gente era um do outro e ambos concordamos que tava namorando. Falei, ah, legal, então, estamos namorando. Legal, ficou por isso mesmo. Então, começamos a namorar aí meados de julho, mais ou menos no meio de julho, né? Um mês e meio, quase 2 meses que a gente tava se conhecendo. Começando a namorar em julho. E aí, galera, nisso a gente começou a ter aquelas conversas mais afetivas, né, de sentir falta um do outro, de gostar mesmo de conversar um com o outro. E eu tava gostando muito de conversar com ela, aprendendo. E aí, galera, me surgiu uma curiosidade
de toda vez que eu traduzia a mensagem, né, dela para o português e as minhas próprias mensagens, eu comecei a observar, falei assim, gente, eu sou um galanteador. Eu tô achando que ela tá apaixonada pelas mensagens que eu tô mandando pra ela, porque até eu mesmo tô ficando apaixonado por mim mesmo, porque eu mandava uma mensagem, galera, assim, escrita em português e tal, uma mensagem boa, bonita, né, que eu tava gostando de conversar com ela, um elogio, mas quando eu traduzia do português para indonésio, pegava do indonésio e traduzia português de novo, rapaz, eu tava me apaixonando por mim mesmo, sério. Eu falei assim, cara, eu sou um galã de novela, um galanteador que não tem noção. Não é possível que eu escrevi isso aqui dessa forma aqui, porque o tradutor, a inteligência artificial, ela mudava aquelas frases, fazia aquela, sabe aquelas frases de tipo de Shakespeare, bonitas, né, galanteadoras, que você olha, cara, velho, eu falei, rapaz, mas eu tô me apaixonando por mim mesmo aqui, que eu tô muito galanteado desse jeito. Eu fui e falei isso com ela rachou de rir também e tal. Mas aí eu descobri que não, é porque quando você traduz do português para o indonésio, ele usa inteligência artificial, mas quando você traduz do indonésio para o português, aí ele usa de novo. Então é uma tradução de tradução, aí que muda muito o contexto, sabe? Mas a primeira tradução não muda muito não, o que muda muito é a segunda, né, do indonésio para o Brasil. Por quê? Porque existem palavras, pessoal, que não existe tradução, entendeu? Como não existe tradução daquela palavra em si, às vezes é uma ou duas palavras que não tem tradução dela para o português. Então a inteligência artificial, ela usa o mais próximo. Só que para fazer sentido daquela tradução mais próxima daquela única palavra, ele tem que mudar mais umas outras 5 ou 6 coisas no texto todo. Às vezes inverte a posição, inverte tudo. Então é por isso que faz o texto, na tradução da tradução, ficar mais bonito desse jeito. Isso eu descobri depois de algum tempo, né? E aí, galera, nessa altura do tempo, a gente, né, da altura do campeonato, como se diz, né, aqui em Minas, né, no Brasil, enfim, a gente já sentia bastante falta de conversar um com o outro, conversava de manhã, de tarde, as conversas foi prolongando, né, de meia hora, passou para uma hora e vinte, uma hora e meia, a quase 2 horas, né, de manhã ou de tarde. Eu consegui encaixar o meu horário da escola para trabalhar de tarde e à noite só, então a parte da manhã eu acordava, fazia os meus afazeres, corrigia exercício, atividade dos alunos, elaborava prova, questões, preenchia DED e tal, fazia tudo que eu tinha de fazer das 5, 6 da manhã até as 10 da manhã, fazia tudo que eu tinha de fazer até 10 horas, porque quando dava de 10 da manhã até 11h40 mais ou menos, é a hora de eu conversar com ela, 11h40 meio-dia, porque eu pegava a aula 1 hora da tarde na escola. Aí eu ia de 1 da tarde até 6 horas numa escola, depois de 6h40 em outra escola até 10h20 em outra escola, entendeu? Então era 2 escolas diferentes, então meu dia era todo corrido assim, tal, bem agendado, aquela correria para conseguir tentar falar com ela. Aí eu conversava com ela quando eu chegava em casa, tomava banho rapidão e conversava com ela das 11, 11h10 até meia-noite, meia-noite e 10, meia-noite e 20 no máximo, que eu já ficava com muito sono. No outro dia das 5, 6 da manhã até 10 horas, minhas atividades diárias, do dia a dia, compromisso com o trabalho. E das 10, 10h20 até 11h40, meio-dia mais ou menos, conversando com ela. Então essa era a minha rotina, né? Bem ajeitada, bem corrida aí para conseguir tempo para fazer tudo o que eu precisava. Mais uma aguinha para garganta. E aí, galera, eu comecei então a ter vontade de dar um abraço, né? Um abraço, um beijo no rosto, um cheiro, tocar no cabelo. O cabelo dela é muito lindo, eu acho o cabelo dela muito, muito bonito, sabe? Eu comecei então a sentir vontade, a sentir o cheiro dela, o cheiro do cabelo, tocar naquele cabelo dela, de dar um abraço, um beijo no rosto, um beijo na testa, né, pegar nas mãos. Então, essa vontade ela foi se aflorando cada vez mais, porque tipo, eu vou abrir um parênteses aqui, galera. Eu era uma pessoa muito cética, muito, mas muito cética mesmo, ou seja, eu não acreditava em amor, né? Não acreditava em relacionamentos à distância, não acreditava mesmo de jeito nenhum. Eu achava que a pessoa tinha relacionamento à distância era por dinheiro, alguma coisa assim, de menos por amor. Não acreditava mesmo, né? Eu fui casado muitos anos, 17 anos casado, 18 anos casado, que eu já fui anteriormente, né? Tenho 2 filhos, conforme eu já mencionei aqui nesse vídeo, mas eu não acreditava muito nesse negócio, né? Eu tinha aquela vida minha, mas eu não tinha aquele sentimento, sabe? Eu não acreditava, de verdade, gente, eu não acreditava que existia relacionamento à distância. Não acreditava. Eu fui pego, assim, no laço, assim, de surpresa mesmo, porque eu realmente não acreditava
que era possível alguém gostar de alguém, amar alguém, estando lá no outro lado do país, ou que seja do mundo, não acreditava mesmo, né? E quando isso foi acontecendo comigo, eu falei assim, gente, mas que estranho, né, esses sentimentos que eu tô sentindo, essa vontade de sentir um cheiro da pessoa, né, de tocar nas mãos e tal. E aí foi aflorando aquela vontade. Aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa e tal. Aí que eu consegui fazer uma parceria com uma agência, né? Quero deixar aqui embaixo também o meu link de acesso nessa agência, que é uma agência que fez comigo uma parceria de viagens, a qual eu consegui vir até aqui. E aí, galera, todos vocês que quiserem viajar, tá, para qualquer lugar do mundo, vocês podem entrar em contato comigo, vou deixar embaixo aqui também o link, tá, galera, para vocês entrarem em contato comigo. E eu vou conseguir para vocês pacotes com descontos especiais, tá, pessoal? O site também, tá? Nós estamos criando aqui um vlog, em breve já vai estar ativo, vai ter os contatos também. Eu não posso falar o nome aqui por causa de algumas questões de restrição, mas essa agência de viagem foi a agência que eu fiz uma parceria, e através de todos vocês que quiserem conhecer vários lugares do mundo aí, conseguir visto, passaporte, seja para viagem ou para trabalho, essa agência vai ajudar vocês, que é a agência que me ajudou, que fez parceria comigo. Então vou deixar o link abaixo para vocês também, para vocês entrarem em contato comigo, para conseguirem falar aí o melhor pacote possível de viagem, seja para onde você quiser ir, principalmente Portugal e Estados Unidos, e agora Indonésia, tá? Então, visto para trabalho, para moradia, para tudo, conhecer vários lugares do mundo todo aí, né? Itália, Roma, enfim, essa agência vai ajudar vocês. Podem entrar em contato comigo aí através do link abaixo, tá bom? Aliás, na verdade, esse mesmo link que eu vou deixar aqui, você consegue entrar em contato comigo, você consegue formar o seu ensino médio, viu, galera? Você consegue, eu parei de estudar e na quarta, quinta, sétima, oitava série, sei lá, né? O primeiro ano do ensino médio, segundo, não importa. Você parou de estudar, quer formar? Eu consigo para você, tá? Que você consiga formar aí um prazo de 30 até 60 dias, tá? Cursos online aí, totalmente reconhecido, tá, galera? Pelo MEC, coisas sérias, são faculdades sérias, tá? Reconhecidas pelo Brasil todo e pelo MEC também. Notas de 4 até 4,8 no MEC aí, né? Que o máximo é 5. Então são faculdades renomadas. Curso técnico, tá? São mais de 100 cursos técnicos diferentes. Técnico por competência. Vamos supor que você já trabalha na área administrativa. Eu quero ser técnico administrativo. Você tem como comprovar que você trabalha nessa área? Então eu consigo para você também de 30, 45 até no máximo 60 dias o seu certificado de diploma de técnico por competência. Você pode me chamar aí também. Aí eu quero fazer uma faculdade, né? Eu quero fazer uma graduação. Tem um curso tecnólogo de 1 ano e meio até 2 anos, 2 anos e meio. Tecnólogo você forma em uma faculdade, né? Um diploma de faculdade. Ou então de 4 anos ou de 5 anos, a faculdade normal aí, tá? Tem a faculdade acelerada de 3 anos, a faculdade de 4 anos e a de 5 anos, são as engenharias, tá? Medicina tem também. Então, tudo isso você consegue comigo, tá, galera? Só você me chamar aqui, são as diversas formas que eu tô conseguindo parcerias, tá, galera? São diversas parcerias que eu estou conseguindo por aí para meu sustento próprio, tá, galera? Então você pode me chamar aí no link que eu deixei logo abaixo aí. Hein, galera, vamos continuar aqui na história, né? Porque chega de merchandise. Tem muito merchandise no vídeo, né? Mas eu preciso de viver disso, né, galera? Então eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhe também o vídeo. Deixe os comentários de vocês aí, tá, pessoal, abaixo. E vamos continuar aqui, então, a nossa história. Depois disso também, galera, eu comecei a fazer o seguinte. Eu tinha um amigo que eu precisei dele algumas vezes para comprar ferramentas elétricas. Eu trabalhava, antes de ser professor, trabalhava no ramo de construção civil. Então, assim, eu conheço desde a fundação até a parte do acabamento de construção civil, né? Eu era chefe geral, eu era coordenador geral de obras. Então, eu fui crescendo na minha vida, né, profissional, fui crescendo como meu ajudante de eletricista, né, ajudante de obra, ajudante de eletricista, técnico 1, 2, 3, 4, técnico de telefonia, trabalhei como cabeamento estruturado, depois encarregado, supervisor, depois encarregado de elétrica, encarregado de obra, mestre de obra, supervisor de obra, coordenador geral de obras. Então fui crescendo, né, aquela cadeia da minha vida, fui fazendo cursos, né, eu entrei no curso de engenharia 2018. Em 2018 eu entrei no curso de engenharia para me cursar engenharia elétrica. Pensei em desistir 1 zilhão de vezes. Tranquei o curso de engenharia elétrica. Fui para o curso de administração extra rápido, né, tecnólogo, para formar com 1 ano e meio. Fiz administração, voltei em engenharia. Levei pau no 5º semestre de engenharia. Aí tranquei, fui fazer matemática.
Aí voltei a fazer engenharia e matemática ao mesmo tempo, os dois cursos junto. Aí formei em matemática, então aí, ou seja, eu consegui nesse processo, com uns 7 anos de estudo, né, desde 2018 até 2026, foram 6 anos praticamente, 8 anos, né, 8 anos de estudo. Então, em 8 anos de estudo, eu consegui me formar em administração, matemática, e o primeiro curso que eu comecei a fazer, que foi engenharia elétrica, foi o último que eu terminei agora em dezembro de 2026. Né, eu estou mandando documentação, eu precisei de pedir um histórico atualizado agora na Colégio Salesianos, e aí eu vou mandar para a faculdade para pagar minha colação de grau de engenharia elétrica. Então, em 8 anos, galera, eu tinha sonho, né, de ser formado em faculdade, eu tinha um sonho aí. Então, em 8 anos eu consegui administração, matemática, né, que é formação pedagógica, e agora, por último, engenharia, que foi o primeiro que eu comecei e o último que eu estou terminando aí. Gente, foi muito difícil mesmo. Pensei em desistir várias e várias e várias vezes. Nossa, vocês não têm noção quanto que é difícil. Nossa Deus, trabalhar, estudar, muita coisa. E aí, através desse amigo, né, que eu consegui pegar aquelas ferramentas para comprar para trabalhar, eu lembrei dele e falei, cara, eu vou conversar com ele e ver se eu consigo ferramenta para vender. E aí eu consigo tirar uma renda extra para juntar um dia também para mim poder viajar para conhecer, né, a minha namorada. Até então a gente já estava namorando e tal. Aí eu comecei então a pegar a ferramenta para revender. Aí eu comprava a ferramenta e revendia na Shopee, no Mercado Livre, boca a boca, né, aqui conversa vai, conversa bem, Instagram, Facebook, vendia as ferramentas. E todo o dinheiro que eu conseguia da venda das ferramentas, eu comecei a juntar. Então, eu trabalhava, dava aula de manhã ou de tarde e à noite, né? Depois, no finalzinho do ano aí, do mês de agosto, setembro e outubro, né, os últimos 3 meses aí, agosto, setembro e outubro, eu dava aula de manhã e à tarde numa mesma escola, né, no projeto que tinha na escola lá de matemática, projeto de recuperação de matemática. Então, esses 3 últimos meses, eu trabalhava de manhã e à tarde na escola, e ao mesmo tempo eu pegava as ferramentas, né, comprava a ferramenta e revendia nas redes sociais. Então minha vida foi uma correria, mas uma correria terrível, vocês não têm noção. Tudo para mim juntar capital, né, para poder comprar aqui a passagem, né, juntamente em parceria com a empresa, né, de turismo, para poder juntar, né, o dinheiro para vir para cá. E eu consegui, galera, assim, os meus planos seriam vir aqui em março, tá? Em março agora era para mim estar vindo para cá. E Deus me abençoou tanto, né, nas minhas orações, porque eu sempre procurei ser bem fiel a Deus em tudo, né? Desde que eu saí do meu relacionamento anterior, eu sempre procurei ser fiel a Deus em todas as áreas que vocês imaginarem, tá? De relacionamentos, né? Enfim, então eu tive assim muitas bênçãos, né? Deus me abençoou muito mesmo, porque eu fui sendo fiel a Deus ali em todas as áreas da minha vida, em relação a relacionamentos, né? Eu estava namorando com ela online e foi só com ela online que eu estava namorando mesmo. Em todas as áreas eu fui muito fiel, né, a Deus e também a minha namorada, né, hoje aí minha esposa. E naquela luta, galera, assim, Deus foi me abençoando tanto, mas tanto, mais tanto, que eu consegui comprar, juntamente com a parceria que a empresa de turismo, né, a VHN Turismo, vou falar o nome aqui, não sei se vai dar algum problema, né, acredito eu que não, mas o link já está aqui embaixo para vocês. Então, eles conseguiram para mim, assim, uma especial, né, juntamente comigo, para mim que eu conseguisse divulgar eles, né, porque através dessa parceria que eu fiz com eles é que eu consegui vir para cá, para mim divulgar no vídeo agora para vocês aqui, e vocês, né, conseguirem fazer viagem com eles. Então eles vão estar, né, ganhando, né, agora, né, através desse vídeo aí. Então eu consegui vir para cá, galera, em janeiro. Eu saí no dia 27 de janeiro de 2026. Eu saí da minha capital, né, da cidade de Belo Horizonte. Aí eu peguei um ônibus até São Paulo, né, de Belo Horizonte até São Paulo. Tudo isso para economizar, né, dinheiro aí para poder vir para cá, e em parceria aí com a empresa de turismos. Eu paguei, foi 70 e poucos reais na passagem de ônibus, galera, através da empresa de aplicativo aí. Aí peguei o ônibus até São Paulo. Aí de São Paulo peguei o avião, primeira vez na minha vida, rapaz. Aí eu fiquei... Eu confesso pra vocês que eu tinha medo, né, galera? Eu tinha medo sim. A dúvida de muitos de vocês é essa. Será que ele... você não teve medo, não, ir para um lugar desconhecido e tal? Gente, eu tive. Mas se a gente não vencer o medo, né, a barreira... E outra coisa, galera, eu fiz tudo por amor mesmo, de verdade, com sinceridade do coração mesmo, né?
com muita sinceridade no coração. Eu fiz tudo isso por muito amor mesmo, porque para você ter, né, a sã consciência de sair do seu país, né, da sua cidade, do seu país, para no outro lugar do mundo, sem saber o que vai acontecer, porque a minha ideia inicial foi chegar aqui, né, no dia 29 de janeiro, e a gente tinha se planejado, a gente tinha conversado há muito tempo, várias e várias vezes, feito planejamentos, né, a Lia e eu fizemos planejamentos de tudo já, para mim poder chegar aqui, participar com eles aqui das festividades. Então, qual que foi o planejamento inicial? Aliás, deixa eu terminar de contar aqui sobre a minha viagem, depois eu conto sobre o planejamento, né? Então, eu saí do dia 27 de Belo Horizonte, na verdade, eu saí do dia 26, né, de Belo Horizonte, eu viajei a noite toda, devido ao dia 26, meu irmão me levou até a rodoviária lá perto de casa. Na noite do dia 26 para o dia 27 de ônibus. No dia 27 de noite eu saí de avião à noite de São Paulo, né, de Guarulhos, para Doha, no Catar. Em Doha, eu fiquei mais ou menos umas 3, 4 horas esperando o próximo voo. Foi por aí, umas 3, 4 horas o próximo voo para vir até Jacarta. Aí de Jacarta eu tive que chegar em Jacarta e pegar um outro ticket, né, comprar um outro ticket de avião para vir de Jacarta para Lampung. Então, 3 horas. Foram um total de 32 horas de viagem, né? 3 voos, 32 horas de viagem. Fora a viagem de ônibus, tá, galera? Se for juntar a viagem de ônibus, dá mais tempo aí. Porque foram 10 horas de ônibus e mais 25 de avião. E mais o tempo total de espera do ônibus para pegar o avião, do avião para outro avião, do outro avião para outro avião, entendeu? Então, em resumo, eu saí no dia 26 de noite, 8 horas da noite, eu saí de Belo Horizonte para chegar aqui às 2 horas, mais ou menos, né? Mais ou menos às 2 horas, 2, 3 horas da tarde do dia 29. Então foram quase 2 dias, né? Eu achei muito legal também porque, tipo, como eu estava viajando sentido a rotação da Terra, era para mim pegar 2 dias e 1 noite, né? Porque eu estava no sentido de rotação da Terra. Eu peguei 2 dias e 2 noites, galera. Tipo, em 32 horas, né? Não era para ter 2 noites. Mas como eu estava no sentido da rotação da Terra, eu estava avançando junto com o relógio. Então eu peguei 2 dias e 2 noites nesse 1 dia e meio, né? Que teve aí de viagem, né? 1 dia e meio de viagem. No avião deu 2 dias e 2 noites. Foi muito legal, muito engraçado isso aí. Contando agora um pouco, né, galera, para vocês aqui sobre a questão do medo, né, que eu comecei a falar. A gente combinou de eu vir para cá, né, no dia 29. Previsto, então, seria eu vir em março, né, dia 15, 16 de março, ou em junho, tá? Mas eu consegui, né, Deus me abençoou, que eu vim em janeiro. Dia 29 de janeiro eu cheguei aqui e eu tinha medo sim, galera, porque a gente estava namorando e vocês sabem que muitas pessoas têm esse tipo de relacionamento online, mas nunca vão ver o outro, né? E por mais que ela, né, me amava e me ama e acreditava, sempre existe aquela desconfiança. Poxa, será que ele vai vir mesmo? Será que tá vindo? Será, né? Sempre tinha aquela desconfiança e tal. E também de você ver a pessoa pessoalmente, porque vendo pelo celular aqui, vocês estão vendo, né, daqui pra cima e tal, às vezes, né, nas lives eu mostro de diferentes, a gente é de um jeito, mas pessoalmente nós somos de outro jeito, né? Porque o celular ele melhora algumas coisas, algumas características da gente. Vocês vão ver aqui as rugas, as velheiras, a nuca aqui tá careca, né? Os cabelos brancos não dá pra ver muito, então a barriga, né, grande, gorda. Então, tipo assim, tem todas essas falhas da gente. Então, eu tinha medo de eu chegar aqui e ela não gostar de mim, né, fisicamente, e talvez eu também chegar aqui e ela não ser aquilo que eu esperasse, a família dela, embora eu já tivesse conversado com praticamente todas as pessoas da família dela, né, e ela também já conversou com muitas pessoas da minha família pela ligação do WhatsApp, né, ela já conversou com a minha mãe, com a minha tia, com o meu tio, né, irmãos, e vice-versa, eu também conversei com os irmãos dela, alguns parentes, então, tipo assim, por mais que a gente já conhecia virtualmente uns aos outros, né, a gente sempre tinha aquela expectativa, poxa, o que será que vai acontecer quando eu chegar lá,
né? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu não vou e tal? Então eu tinha medo assim, né, galera? Medo de viajar para outro lado do mundo sem conhecer, né, o idioma. Aí eu até pulei um pouco da parte aqui, né, de eu aprender barras indonésia, porque eu comecei a aprender indonésio mesmo, de fato, galera, foi em outubro, né? Foi outubro, novembro, dezembro. Eu comecei a aprender no metade de outubro para lá que eu comecei a aprender de fato mesmo indonésio, que eu consegui achar um aplicativo. E também através de você conversar, né? Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem no WhatsApp, é que você vai aprendendo mesmo aí a falar. Então eu fui aprendendo sozinho, né, pessoal? Eu tenho essa facilidade, eu sou um pouco autodidata. Então, em 3 meses de indonésio, eu já consegui falar um pouco do básico, tipo, né, para comer, beber, dormir, ir em algum lugar, pedir alguma coisa, né? Então, eu comecei a aprender e eu acredito que eu fui bem rápido para aprender, né, o indonésio. Deixei o inglês de lado, parei de aprender o inglês para aprender o indonésio. E aí quando eu cheguei aqui em janeiro, então, eu já sabia um pouquinho, né, do básico do indonésio. Não falo fluente até hoje não, viu, galera? Eu preciso do tradutor, assim, muito, mais muito. Até hoje eu preciso muito mesmo do tradutor. Eu acho que vai demorar aí mais 1 ou 2 anos, no mínimo, para mim poder falar mesmo indonésio, né? Não é fácil não, é difícil. Mas eu tive medo, sim, né? O que a família dela ia pensar? Igual muitas pessoas nas lives me perguntavam o que a família dela te recebeu bem ou não, né? Então eu tinha esse receio, esse medo mesmo. O que eles vão pensar? Você vai gostar ou não vai de mim? Mas galera, graças a Deus, Deus foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Porque a família dele é uma família muito boa, sabe? Uma família, assim, muito unida. E eu já observei isso, tá, galera? Nas chamadas de vídeo, né? Várias vezes eu ligava para ela e eles estavam reunidos, né? De noite ou de manhã, final de semana, né? Eles estavam reunidos, aí eles queriam conversar comigo, alguns irmãos e irmãs, né? Às vezes ela estava em chamada de vídeo comigo, aí eles chegavam, ai, estudar maconha, para acabar, tal. Então eles tinham interesse em querer conversar comigo também. E pessoalmente não foi diferente, galera. Eles me receberam assim, né? De braços abertos mesmo, me abraçaram mesmo, de verdade. Porque eles viram, né, também o meu sacrifício. Porque eles sabem desde o início que eu sou uma pessoa pobre, né? Que eu moro na periferia, moro de favor, né, com a minha mãe. Então eles sabem que eu sou uma pessoa, assim, extremamente pobre, que eu não tenho nada para oferecer além do meu amor, da minha cumplicidade, né, pela Lia, né? Eu não tenho dinheiro, né, galera? Eu não sou rico. Então foi muito sacrifício, mas muito sacrifício mesmo para mim chegar até aqui, né? Deus sabe, Deus tem acompanhado minha mãe, Deus, minha mãe, minha tia e meus irmãos. São as únicas pessoas que sabem como que foi difícil para mim chegar até aqui, né? Para estar aqui onde eu tô hoje. Hoje, dia 3 de março, né? Um dia depois do meu casamento. Eu vou contar essa história, calma que eu vou chegar lá. Então foi muito difícil. Por quê? Aí tá, né? Cheguei aqui, eles me receberam, vim até aqui e tal. O que estava planejado no início era o seguinte: agora vai começar o drama, né? E as dificuldades, porque, gente, eu tô há 1 mês aqui na Indonésia, parece que eu tô há 6 meses, galera. Assim, o cansaço físico, mental, psicológico foi muito grande, foi muita luta. Hoje, graças a Deus, eu tô tranquilo, tô em paz, Lia também tá, mas nós passamos por muitas lutas, tá? Por quê? Planejamos o quê? Eu vim no dia 29, pousar na casa dela do dia 29 e a gente planejou tudo bonitinho, né, tal, para fazer o quê? O casamento no dia 7 de fevereiro, né? Então a gente planejou tudo pra gente se conhecer e casar no religioso. Por quê? Casamento no civil é muito complicado, né? Vocês sabem, ainda mais em outro país. Mas, gente, o problema é que é mais complicado do que eu achava, viu? É mais complicado do que eu sabia. Muito complicado. Mas tá. Galera, depois nós vamos ter mais vídeos aí. Vai ter vídeo meu com a Lia também, tá? Esquenta não, preocupa não, tá bom? É porque agora ela tá trabalhando, viu? Então, assim, a gente combinou, ó, vamos fazer uma festinha básica, mínimo, né? Porque se vocês não sabem, né, galera, o pessoal daqui do Oriente, né? Você tem que pagar um DOT. O que é o DOT, pra quem não sabe? Vou explicar aqui. DOT é um valor, seja financeiro, ou simbólico, ou emocional, que você paga, tá?
para sua noiva, para você poder se casar. Se você não pagar dote, você não casa, tá? Você não casa. Então eu tinha combinado com ela o valor do dote certinho, né? O anel e uma festinha, as comidazinhas que seriam servidas. Eu não conhecia nada, eu falei com ela, isso aí fica a seu cargo, eu não conheço nada que tem aí e tal. Aí a gente tinha combinado tudo isso, que a gente ia gastar, né, com as fotos, fazer foto no estúdio e tal. Então, tava tudo certinho, combinado, bonitinho e tal. Só que aqui, galera, na Indonésia é totalmente diferente do Brasil, vocês não têm noção tanto que é diferente. Primeiro, no Brasil, se você conhece uma pessoa hoje ali, num restaurante, no shopping, seja lá em qualquer lugar que for, você conhecer a pessoa, você pega aquela pessoa e leva para sua casa, a pessoa dorme lá na sala, no sofá, ou na mesma cama que você, seja lá onde for, e é isso mesmo. Né? No Brasil, você manda na sua casa e não há vizinho que vai reclamar, o vizinho fica olhando, tal, fofoca daqui, fofoca dali, mas é isso mesmo, a casa é sua, você faz o que você quiser na sua casa, não é assim, não é verdade, gente? Né? Então, na sua casa, quem manda é você, no Brasil é assim. Né? Ah, vou levar um amigo pra minha casa. Chegou fulano lá não sei de onde, lá da roça, do interior, da praia e tal. Chegou um amigo, ou isso que eu acabei de falar, né? Você conheceu uma moça, ou um rapaz, né? Um homem. Conheceu, você leva pra sua casa, a pessoa dorme na sua casa, no outro dia vai embora e é isso aí, acabou. Ou fica lá quantos dias você quiser. Quem manda na sua casa é você. Aqui na Indonésia, além de existir país, estado, cidade, bairro, existia as aldeias. Aqui existe aldeia, galera. Aqui onde eu tô agora é um vilarejo, né? E nesse vilarejo, dentro do vilarejo tem aldeia. Então pra você ver o tanto que tem, né? Tem país, as ilhas, né? Então tem o país Indonésia, que é composto de, não sei se é 800 ilhas ou 2.000 ilhas. Eu sempre confundo, eu não sei se é 2.000 dialetos e 800 ilhas, ou se é 800 dialetos e 2.000 ilhas, eu não sei, eu sempre confundo. Depois eu pesquise aí e me conta nos comentários aí, galera. Então, aqui tem, né, o país, tem as ilhas, tem os estados, né, tem as cidades, as províncias, né, tem província, cidade, os bairros, os vilarejos e aldeia. Pra você ver tanto de coisa que tem, né? E cada aldeiazinha tem uma mesquitazinha. E dessa mesquita tem uma pessoa que é o chamado chefe da aldeia. Que esse chefe da aldeia, ele é uma pessoa que ele é responsável por aquela aldeia. Tudo que acontece ali, se acontece algum roubo, algum assalto, alguém tá precisando de alguma coisa, precisando de comida, de doação, uma casa, tipo assim, tudo que tiver precisando, aquela pessoa que é o chefe da aldeia, ele tem uma liberdade junto com o ato religioso, que é o uso da mesquita, com todas as mesquitas tem em volta, e também com a polícia. Então é tipo um triângulo que tem o chefe da aldeia, que ele, tipo, entre aspas, manda, eu acho que sai mais das aspas do tudo, né, que ele meio que manda na aldeia, e tem contato com os pessoal das mesquitas, que é a religião. Vou abrir um parênteses aqui para vocês da religião, né? E também com a polícia local, né? Com a polícia local aqui do bairro, da cidade. Em respeito à religião, é o seguinte: aqui a Indonésia não é igual ao Brasil. O Brasil é um país laico. O que é laico? Um país que não tem religião. Na Constituição de 88 lá, fala o país não, né, é um país laico. A pessoa tem a religião que ela quiser e não deve interferir na lei. Aqui é diferente. Aqui é um país que tem predominantemente, né, 6 religiões. São 6 religiões. Eu não vou lembrar todas elas aqui. Mas a primeira, número 1, o Islã. Segundo, católico. Terceiro, cristão. 4, budismo. As outras, não sei se é o hindu e outra eu esqueci lá. Eu sei que são 6 religiões, tá? E a pessoa tem que ter uma dessas religiões, tá? Tipo, você pode se declarar ateu. Normalmente, eu sou ateu, não acredito em Deus, tal, nem nada. Beleza, só que no seu documento vai ter lá uma religião. Nem que seja a religião dos seus pais, você entendeu? Então, o seu documento tem uma religião lá no seu documento. Você tem que ter uma religião, uma dessas 6. Beleza? Que eu já mencionei aqui, algumas e outras eu não sei, eu esqueci. Então, tudo aqui está vinculado. Ou seja, a polícia, as mesquitas, né, que é a religião, e ao chefe da aldeia. Para quê? Para proteger a comunidade. Proteger de quê? De várias coisas, como, né, roubos, droga, tráfico, de tudo, né? Brigas. Aqui você não vê briga contendo esses negócios, né? Quando tem alguma coisa assim, que começa a ter alguma coisa, eles já vão lá, já o chefe da aldeia, a polícia, para resolver rapidamente. Então aqui você não vê esses negócios das pessoas brigando um com o outro, o vizinho brigando um com o outro. Você não vê, galera, não vê.
Já perguntei aqui o pessoal, não aconteceu de vizinho? Aí eles falam assim, ó, tem muita gente que é maldosa, fofoqueiro sim e tal, mas aí a gente leva o caso pro chefe da aldeia, eles fazem a reunião lá e decide o que vai se resolver. E aí é igual nas modas antigas, o pessoal, quem entende de Bíblia aí, né, os teólogos que estiver assistindo aí, comenta, deixa comentário aí, né? Não era assim? Moisés não instituiu lá os reis lá, teve no livro de Levítico, né, da lei, de reis, crônica, etc, juízes, né, teve lá os profetas, os juízes, então, ou seja, as pessoas tinham quem julgasse o povo. Aqui também acontece algo parecido com isso. Então, existem as pessoas para julgar as pequenas causas, tá bom? Aconteceu um roubo, aconteceu isso, aquilo, outro. Então, existe essas coisas aqui. Então, no dia 29 que eu cheguei aqui, era para mim dormir aqui no dia 29, até a gente se casar, né? No religioso, que seria no dia 7. Só que, galera, devido a essa organização que eu já mencionei agora aqui para vocês, parece um pouco complicado, mas vocês vão entender que não é complicado. Houve uma interferência externa, porque aqui, entre aspas, né, entre aspas, você não é dono da sua própria casa, entre aspas. Por quê? Eu sou um estrangeiro, né, vim de fora do país. Namorado, conhecer uma mulher de família, conhecida aqui de geração a geração, a geração, a geração, a geração, né? Tem as doutrinas, as regras, religiões e tudo mais. Agora, imagina só, porque eu, gente, nos 2 primeiros dias eu fiquei pé da vida, eu fiquei nervoso porque a gente tá acostumado brasileiro, sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Que pode isso, que pode aquilo. Brasileiro a cultura do Brasil é isso, que pode tudo, né? Você manda na sua casa. Então, nos 2 primeiros dias, até no terceiro, eu acho, eu fiquei pé da vida, eu fiquei irritado com isso. Por quê? Eu não pude dormir aqui, porque já estava combinado, né? Eu dormi aqui e tal. E aí eu não pude dormir aqui, por quê? O chefe da aldeia falou assim, olha, e aí vocês vão concordar, porque hoje eu concordo com ele, tá? Eu concordo com ele, com a decisão que foi tomada. Ele veio até aqui e tal, e conversou e falou assim, olha, ele não pode dormir na sua casa. Ele sendo homem, você sendo mulher, por mais que os seus pais, né, estão aí próximos, porque imagina só, na altura da calada da noite, seu pai e sua mãe estão dormindo, mais que sejam em quartos separados, né, em locais em quartos separados, imagina só, o casalzinho afoito vai lá e tico-tico no fubá, canguru perneta, como diz lá o Caco Antibes, né, e aí essa mulher engravida, né? Aí eles não estão casados, ela vai, ele desiste, não casa, coisa nenhuma, engravida a mulher, volta pro Brasil e nunca mais aparece. E aí, como é que fica a situação dessa mulher, né? Dessa família? Né? Vocês entendem como que é a preocupação deles aqui? Então, ou seja, é um estrangeiro, vem de fora, do outro lado do mundo, vai ficar aqui, né? 30 dias. E eu trouxe, né, o valor, né, pessoal, para mim ficar aqui, que daria até 60 dias. Então, eu vim com visto, eu vou explicar sobre visto daqui a pouco para vocês, né? Eu vim com visto de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. E eu trouxe a quantia que eu juntei trabalhando, que eu já mencionei como, para durar até 60 dias, né, que eu trouxe inicialmente. E aí eu concordo com eles em relação a isso, né? Aí vai que a pessoa vai embora, nunca mais volta, a mulher tem filho, e como é que vai ficar a situação dessa família, cuidando de um filho, né? Entenderam? Então hoje eu concordo que foi uma decisão deles acertada. No início eu achei ruim, falei, caraca, que isso? Pessoa querendo mandar na vida dos outros, mandar na casa dos outros, na família dos outros, que absurdo. No Brasil não é assim, no Brasil o absurdo seria o contrário, né? Você conhecer uma pessoa hoje, leva para sua casa e tal, e aí acontece isso aí, né? Então eu vejo que eles prezam bastante em relação a isso, a segurança local da comunidade. Então eu acho bem legal isso. Eles prezam mesmo pela segurança comunitária aqui da aldeiazinha, entendeu? Das mulheres, principalmente as mulheres, né? Eu acho muito legal isso, dos homens também em si. E aí o chefe da aldeia foi, não concordou e tal, falou assim, não, vocês precisam estar casados para que isso aconteça. Aí a Leia precisou de última hora tal, o casamento que deveria, né, assim, a gente poder acontecer no dia 7 de fevereiro, casamento no religioso, né, só no religioso, que a gente ia casar no religioso e talvez uns 2 ou 3 meses, ou talvez em junho, né, a gente casaria no civil, que era o planejado, ou seja, juntar dinheiro, e com esse dinheiro que fosse juntado,
casar no civil depois, porque o documento demora, né? Esse negócio de documentação, pra você poder resolver com calma, é demorado, é complicado, isso tudo muito complicado. Aí, às pressas, ali teve que conseguir alguém correndo para poder ver se antecipava algum dos líderes das mesquitas para antecipar o casamento pro dia 29 que eu cheguei aqui. Ou seja, você já vai chegando e casando. Gente, isso foi muito hilário, porque tipo, eu cheguei cansado da viagem, eu viajei quase 2 dias, né? Praticamente 2 dias, se for contar o tempo que eu saí de Belo Horizonte. Eu cheguei cansado, aí fui, tomei um banho. Eu vou contar pra vocês também, galera, como que foi o banho, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Aqui não tem chuveiro elétrico, galera, tá? O povo daqui, eles não acreditam que a eletricidade se dá bem com água. Eles tomam banho em moda antiga, mas pra eles, aqui não é, pra eles não é moda antiga, pra eles é moda atual, né? Pra gente no Brasil é moda antiga, mas não, eles tomam banho de caneco, galera. Tem ali o tanque de água, então um balde, a bacia de água grande ali. Você pega esse caneco grande, assim, tipo 2 litros de água, e joga na cabeça mesmo e tal. Aí eu cheguei, eu olhei pra aquele e falei assim, caraca, tem que tomar banho. E agora, como é que eu faço? Tô acostumado, né? Fresco, né? Brasileiro fresco, tomar banho no chuveiro, água quentinha e tal. Aí joguei primeiro balde de água, falei assim, eu tenho que mostrar que eu sou macho, né? Que eu sou homem, né? Não posso falar, gritar, ai, 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 né? Falei, não, tenho que mostrar que eu sou macho. Aí joguei aquele balde de água fria, a água caiu. Respira, calma, vamos lá, segundo de novo e tal. Cara, no terceiro balde de água eu já tava gostando. Caraca, a água não é gelada. Gente, é interessante. A água não é gelada, é uma água de temperatura ambiente, não é gelada, não é fria. E tipo assim, o primeiro balde de água que você joga no você, dá aquele... Mas do segundo em diante ali, você já começa a gostar. O terceiro, então, no quarto, você não quer nem parar. Depois você quer ficar tomando banho um tempão ali. Então é um banho muito gostoso, galera. É uma experiência que eu tive, assim, foi surreal. É um banho muito bom, muito gostoso, viu? Se você quiser experimentar aí na sua casa, onde quer que você esteja, experimenta encher um balde grande de água e tomar um banho com caneca, que pode ser que as chaleiras mesmo, grande assim, ó, de 2 litros, 1,5 litro, 2 litros, e jogar. E, gente, a minha saúde melhorou depois que eu tive aqui, tá? Eu vou abrir esse parênteses, dentro do parênteses que eu já abri aqui, falar lá sobre o banho. Daqui a pouco eu volto lá no dia 29. Então, gente, ó. Aqui eles não comem carne de porco, vocês sabem, né? Eles não comem carne de porco. Não é só por causa da religião, não. É questão clínica e médica também. Eu tinha um problema aqui no nervo ciático, galera. Eu tenho os exames, tá até comigo aqui, eu até trouxe, né? Que se precisar, a gente não sabe se vai precisar, né? E eu tinha um problema no nervo ciático que vivia inflamando, vivia doendo. Minha mãe sabe, né? Minha mãe e meu filho aí, o pessoal da minha família sabe que dá umas travadas assim, galera e tal, porque eu comia carne de porco. E a carne de porco era uma carne muito remosa, porque se você estudar aí, cientificamente, é a carne mais próxima à carne do corpo humano. Vocês sabiam disso, galera? Eu não sabia, não é pra mim novidade. Eu estudei depois, né? A carne do porco é a carne mais parecida com a carne do corpo humano. Então ela é muito remosa, ela faz muito mal pra gente. E depois, galera, que eu parei de comer carne de porco, por incrível que pareça, eu parei de comer carne de porco, mas assim, não me faz falta e eu me sinto muito melhor. Meu nervo ciático, depois de uma semana, uns 5 dias ou uma semana que eu estou aqui na Indonésia, a inflamação do meu nervo ciático sumiu, simplesmente sumiu. Eu não sinto mais inflamação no nervo ciático, não sinto mais dor, as fisgadas, movimento normalmente, galera. E também o banho de água fria. Que a água ela é fria, não é gelada, ela é fria, temperatura ambiente, natural, tá? Não é aquele frio já, não é água natural, tá? E para beber também, viu? Eles bebem... Ó, o Pisque gritando. As criancinhas aqui. O Pisque é o filho da irmã mais nova da minha esposa, da Lia. Tem uns vídeos deles aqui, né? Depois não, aqui no YouTube não tem não, mas no futuro, quem sabe, né? Mas lá na outra rede social tem. Quem me segue aqui já vai saber lá. Então eu parei, eu comecei a tomar banho frio, a minha saúde melhorou, a minha respiração aqui, ó, melhorou. Eu tenho aquela carninha que precisa fazer cirurgia, né? A respiração melhorou, minha saúde melhorou, eu me sinto com mais energia no meu dia a dia, andar, fazer caminhada, eu me sinto muito melhor. A comida daqui é uma comida melhor, mais saudável, é bem diferente, tá, galera? Eu confesso, bem diferente. Tem algumas comidas, eu vou falar sobre comida daqui a pouco, tá? Ou talvez em outro vídeo. Mas eu me sinto bem melhor. Então, fechando o parênteses da comida, vamos fechar o outro parênteses aqui também, vamos voltar pro dia 29. O que acontece? Pessoal, desculpa aí, mas criança é normal, né, galera? Deixa a criança brincar lá, tá bom?
dia 29. Aí ela teve que arrumar alguém da mesquita aqui pra gente casar meio às peças. Aí eu tava meio que cansado, eu fui, tomei banho e tal, e deitei pra dormir, pra descansar um pouquinho. Eu tô bem dormindo, descansando, ela vai me acorda e tal. Só que antes de eu dormir, ela perguntou assim... Interrompi aqui rapidinho, me chamaram ali. Pessoal, então tipo assim, antes de eu dormir, ela falou assim, você estaria preparado pra casar hoje? Eu falei assim, tô, uai, tipo assim, machão, né, durar um bonzão. Eu falei, tô, é claro, porque eu pensei comigo assim, né, pô, ele veio pra casar, então é pra casar mesmo, né. Aí ela falou comigo, você estaria preparado pra casar hoje? Eu falei, tô, claro. Eu não sabia que ela tava falando sério, não, galera, eu não sabia. Mas é porque existia um problema ao qual ela queria me isentar desse problema, porque eu tava cansado da viagem, né, e tal, precisava de descansar. Ela tava falando sério sobre casar, eu falei assim... E eu achei que ela tava brincando, tipo, perguntando, ó, será que ele veio pra casar mesmo? Fui deitei e dormi. Aí ela foi me acordou 9 horas da noite. Aí, Sayana, oi. Preciso de conversar com você e tal. As pessoas estão te esperando e tal. Quando eu fui ver, galera, já tinha aqui o irmão dela, o cunhado, as irmãs, o chefe da mesquita lá e mais 2 testemunhas da mesquita pra fazer um casamento no religioso, galera. Falei, eu fiquei meio perdido assim e tal. Falei assim, o que tá acontecendo e tal? Ela foi e me explicou rapidamente assim, pessoal, eu preciso para você poder ficar aqui em casa. O chefe da aldeia não aceita você ficar aqui sem a gente estar casado, porque ele tem medo e tal. Eu falei, caraca, velho, então bora lá, bora casar, vamos que vamos, tal, tô feliz e vamos. E eu fiquei surpreso positivamente, porque eu não sabia que, porque eu vim aqui pra pedir ela em casamento, na verdade foi ela que me pediu em casamento, né, foi ao contrário, que eu ia chegar aqui e tal, tinha preparado toda aquela coisa, aquele discurso e tal, e foi meio que de supetão, porque dessas interferências aí, foi beleza, então 10 horas da noite nós casamos, no religioso. Casamos, e... no dia seguinte a gente tinha que ir na delegacia para se manifestar lá e falar sobre casamento, né? E aí, gente, desculpa aí os meninos brincando ali, mas é isso mesmo, tá? Criança é normal, tá? Criança é normal isso aí. Beleza, fomos, dormimos, normal ali, primeira noite, descansei cansado, galera, viagem, cansado. No dia seguinte de manhã me chamou para ir lá na delegacia. E aí, ela foi, né, pagou o dinheiro pro... Aí começa, pessoal, aí os problemas financeiros também, né? O problema financeiro teve bastante. Porque, igual eu falei com vocês, né, eu trouxe dinheiro que daria para até no máximo 60 dias. Mas o dinheiro com 25 dias acabou, galera. Pra vocês vão entender por que agora. Porque aí ela teve que pagar, então, o chefe da mesquita e mais as 2 testemunhas para vir aqui de urgência, de supetão, né, à noite para fazer o casamento. Aí teve que pagar cerca de, tipo, 100 reais para um, 100 para outro, 100 para outro, tipo isso assim, sabe? Mas, né, de 100 reais a 100 reais, né? Aí ela pagou, tudo bonitinho. No outro dia nós fomos lá na delegacia para falar tudo que aconteceu e tal, onde que eu vim, contar a história pra delegacia, pro chefe de polícia e tal. E a conversa vai, conversa vem, conversa demorada e tal. Por fim, o policial foi e concordou com ela. Aí o policial foi e conversou comigo, aqui, né, usando tradutor também, e falou assim, olha, nós queremos proteger você como cidadão, como estrangeiro, e proteger também ela e a família. Todos são de família. Vocês dois se conhecem, se namoram, mas eu não conheço, como policial não conheço vocês, o chefe da aldeia não conhece vocês, a família não conhece você. E aí ele falou a mesma coisa, ele falou, ó, a gente não sabe, que a qualquer momento você pode ir embora, largar ela aqui abandonada, Deus dará e tal. E a gente não concorda. Aqui é o seguinte, o país nosso é um país que tem lei. Tem lei, sim, viu, gente? Tem lei. Eu fiz isso aí, mas é por causa de outra coisa. Vocês vão entender daqui a pouco. Vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Então é um país que tem lei? Tem lei sim. Aí ele falou assim, olha, você tem que apenas cumprir a lei. Compra a lei que tudo ficará bem. Então você vai ter que dormir num hotel, tá? Porque eles acham, galera, que todo estrangeiro é rico, né? Eles têm esse problema aqui, eles acham que todo estrangeiro é rico, porque afinal de contas, se saiu do Brasil pra vir pra cá, ou seja, lá de onde for pra vir pra cá, é rico, né? Tem que ter muito dinheiro, porque pra eles aqui, R$1 vale 3.000 rúpias. Então, uma passagem de avião, por exemplo, no Brasil custa R$7.000, pra eles aqui custa 21 juta. 21 juta você comprar uma moto zero, top aqui, galera. 21 juta é 21 milhões, entendeu? Então você comprar uma moto zero é o preço de uma passagem de avião.
né? Então, uma passagem de avião para vir para cá no Brasil hoje, né? Eu não paguei esse valor, porque eu fiz parceria com a agência que eu já falei com vocês. Mas se vocês forem fazer a compra aí, é 7 mil, de 6 a 7 mil mais ou menos a passagem, só de ida. Então, ida e volta dá o dobro, né, galera? Dá 6,5 com 6,5 mais ou menos, que custa aí 13 mil. 13 mil dá 21, 42 juntas, 42 juntas você compra um carro. Você compra um carro aqui, um carro zero, com ar-condicionado, tudo, entendeu? Então, a diferença é muito grande. Por isso eles acham que todo estrangeiro é rico, porque o dinheiro aqui tem menos valor que no Brasil que nos outros países aí, como Estados Unidos, na Europa, etc, entenderam? E aí, galera, é o seguinte, né? Fomos na delegacia e ele falou assim, olha, você vai ter que dormir no hotel, né? Durante o dia você pode ir pra casa dela, ficar lá, tomar café, almoçar, jantar, onde você quiser ir e tal, até porque você entrou no país legalmente, você tem passaporte e tudo, tá aqui. Então, você vai ter que ir para um hotel até você se casar. Se você quiser ficar com ela de verdade, você vai ter que casar no civil. Então, faça o que a lei manda. Cumpra a lei, que tudo ficará bem. Aí começou o alvoroço todo, galera. Que alvoroço que foi, tá? Mas aí, galera, eu vou deixar para um outro vídeo agora, porque o vídeo ficou longo demais, né? Já tem 1 hora e 20 minutos quase aqui praticamente. Essa segunda parte do vídeo eu vou parar agora aí para almoçar e tal. E eu vou postar aí ou amanhã ou na outra semana, não sei ainda. Vamos ver como é que vai ser. Vamos postar a segunda parte do vídeo, até onde você iria por amor. Que nós vamos contar todos esses detalhes aí desse alvoroço, tá? Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos para vocês. A história é muito longa, eu falei para vocês que o vídeo ia ser longo. Já deu 1 hora e 20 minutos e ainda não acabamos, tá? Então, pessoal, não esqueça de me seguir, compartilhar aí o nosso canal, o vídeo, segue a gente no TikTok, segue a gente, né, aqui ó, @liaejohn, tá? A rede social, @liaejohn, segue a gente no TikTok e segue aqui no YouTube também, viu, galera? Ativa o sininho também para você receber a notificação de todo o vídeo que a gente colocar, você receber a notificação para assistir os vídeos. Então, compartilha e nos ajuda também, viu, galera? Ajuda nas redes sociais. Quem quiser ajudar a gente de bom grado, de bom coração também, com os presentes aí nas lives, com a arrecadação, seja lá o que for. Gente, ó, seja muito bem-vindo a ajuda de todos vocês, tá? Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Aguardo que vocês vão saber o grande alvoroço, tudo que a gente passou aqui ainda, tá? É uma grande história de suspense. Muito obrigado, um forte abraço, beijo no coração, bye bye. Terima kasih, Indonésia, muito obrigado. Tchau, tchau. Dadah.